Já enviei vários. E as pessoas que estão a entrar, sejam todos muito bem-vindos a esta rúbrica de Uma Hora com a Terapeuta. Hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Engrácia Luiê, é assim que se diz? Como É é que se diz? assim. Luiê, é assim Luiê. mesmo. E olha, de onde é que vem esse apelido, Luiê? Olha, a culpa é do meu pai, que nunca me explicou qual é o significado, mas vem do norte do país, do Is, propriamente. Uhum. Uhum. Ok, Vem de lá. ok. Portanto, a tua família vem do Sim, Luís. é do Is. O lado paterno é do Is. Ok. O lado materno também é norte, mas é norte Malange. Pois. Ok, está bem. Olha, então vamos começar aqui a nossa rúbrica de Uma Hora com a Terapeuta, todas as quartas-feiras às 20 horas, ou pelo menos temos tentado ser um bocado consequentes. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que eu sei que tu gostas, que tens uma simpatia, e eu também, que é a saúde mental de mães e cuidadoras de crianças com necessidades especiais. Ok? Sim. Mas eu queria que, antes de entrarmos no tema, eu queria que tu te apresentasses e falasses um bocadinho sobre ti. Quem és tu? Que idade é que tu tens? Falar Está um bem. pouco de ti, da tua formação, a tua especialidade. Fala-nos um pouco sobre Está ti, bem. Engrácia. Boa, boa. Boa noite mais uma vez, Ariana. Boa noite a todo mundo que nos está a acompanhar neste momento. Deixa eu dizer mais uma vez que fiquei muito feliz com o convite, porque é um assunto que a mim interessa-me bastante. Gosto muito de falar sobre pessoas, especialmente sobre mulheres, sobre mães. Então fiquei super feliz pelo convite. Eu chamo-me Engrácia Luiê, pronto, eu vou dizer o nome completo, tá? Eu chamo-me Engrácia Daniela Oliveira Luiê Maiato, mas o meu nome Uau. profissional, exatamente, é Engrácia Luiê. Eu sou mãe de dois filhos maravilhosos, um casal. Sou formada em Psicologia da Saúde há mais de 10 anos. Trabalhei muito tempo como docente universitária e na parte das consultas em psicologia eu trabalho há sensivelmente 12 anos. Mas no fundo, o trabalho que eu fiz como docente e como coordenadora dos cursos de psicologia na universidade onde eu trabalhei durante 10 anos, que é o SIS, Instituto Qual Superior universidade? Qual foi? SIS, Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais. Eu trabalhei Uau. 10 anos. Eu coordenei os cursos de psicologia e trabalhei como docente universitária. Na verdade, eu sempre digo que não existe ex-professora. Então, eu continuo a apresentar-me como professora. Eu sou docente universitária para além de psicóloga. Eu tenho uma paixão muito grande pela vida e pela interação com as pessoas, não é? E o meu foco principal é a família. E como, na minha ótica, a mulher é o centro, é o acolhimento, eu tenho uma conexão muito forte, também por ser mulher, com lares, com família. Então, tudo que envolve família, tudo que envolve lar, eu estou sempre muito presente. Então, eu tenho este lado muito assente no meu processo de vida. Eu amo interagir. Na verdade, no processo de interação, eu me redescubro várias vezes. Eu consigo ressignificar vários conceitos. Olha, espera, o som deixou de dar, Engrácia. Engrácia. Ah, agora sim. Deixamos de ouvir uns segundos. Pois, eu estava a dizer que o que me caracteriza como pessoa é o amor pela interação, pelas interações. Eu adoro interagir, eu gosto de interagir, porque eu sinto que com a interação eu transformo e sou transformada. Então, na Boa. minha ótica, não há nada melhor do que isso. Impactar e ser impactada, porque no processo de interação
eu aprendo tanto, tanto. Eu sinto que às vezes as pessoas acham que eu estou sempre a instruí-las, eu estou sempre a dar uma orientação, mas eu sempre digo, vocês não fazem ideia de quanta instrução eu recebo de vocês, de quantas orientações eu recebo de vocês. Então, a minha marca como pessoa é essa, eu interação. Eu adoro entender e gosto da questão de respeitar o limite. Na verdade, o processo que me define é transformar e ser transformada por pessoas. Esta sou eu. Muito bom. Ai, tão bom, tão bom. Olha, então vamos aqui começar já no tema sobre mães e cuidadoras com crianças com necessidades especiais. Não é? Nós temos planeado um retiro neste fim de semana, no próximo sábado, dia 1 de julho, aqui na Pernangola, em parceria com a OSAIN, onde tu também colaboras. Mas o que é que tu tens a dizer sobre esta questão das mães e cuidadoras de crianças com necessidades especiais? O que é que há para dizer sobre isso? Eu sinto que existe tanta coisa para dizer sobre isso e tanta coisa que não é dita sobre isso, que estas mães, é verdade, é muito para dizer e muito que não é dito. E estas mães, nesse processo do que se tem para dizer e que não é dito, elas ficam numa maré de desespero muito grande, mas muito grande, onde nessa maré inclui uma anulação tremenda da própria mãe, que no fundo, não consegue alcançar o que ela tanto deseja, que é a igualdade para os seus filhos. Então, eu sempre antes de falar sobre este processo de autocuidar, eu gosto de trazer um pouquinho estas mães cuidadoras, estas mães que cuidam, para perto de mim, para perto de nós, dizendo-as que eu as vejo, dizendo-a que existem pessoas que estão a olhar por elas, que estão a vê-las, que existe acolhimento, que existe um lugar para que elas se sintam, de alguma forma, capazes para conseguir gerir da melhor forma possível a situação em que elas se encontram. É uma situação, Ariana, que, na verdade, ela não vai ser resolvida ou comatada da noite para o dia. Obviamente, precisa de muito trabalho para que isto aconteça. Mas eu sinto que muitas mães ficam com a sensação de que não há trabalho algum a ser feito, principalmente no nosso contexto. Obviamente que existem alguns contextos que já ganharam muito avanço em relação a estas mães, mas o nosso contexto ainda está muito parado. Então, antes de avançarmos para qualquer coisa, que é para de alguma forma reter a atenção destas mães, eu quero dizer que nós estamos a vê-las, que nós as enxergamos. Ok, muito bom, muito bom. Olha, é assim, este retiro que nós vamos organizar no sábado, em colaboração com a Associação OSAIN, surgiu quando algumas mães que costumam ouvir o programa da rádio que eu tenho na LAC, com a Dicla Buriti, elas têm ouvido e ouviram falar dos retiros. Então houve uma delas que entrou em contato comigo para pedir que organizássemos algo para elas. Então, qual é a particularidade destas mães? Estas mães são mulheres como nós que tiveram uma criança que precisa de uma atenção especial. Não é fácil. De qualquer maneira, já não é fácil ser mãe. Aqui o que é que se passa aqui na internet? Não sei se estás-me a ouvir. Sim, agora voltou. Sim, ouvir? Havia parado. Consigo ouvir, Ariana, agora consigo. Não, agora parei de ouvir novamente. Eu estava a dizer que já não é fácil ser mãe. Ser mãe é uma dádiva, mas é um desafio e exige uma série de qualidades, de habilidades. Quando nós somos
mães de crianças com necessidades especiais, a atenção é a redobrar. O esforço é a redobrar. Engrácia, estás aí? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, Ariana, estou a ouvir. Ok, pronto. Eu estava a dizer que o esforço é a redobrar. Então, do que é que estas mães estão sujeitas? Muitas vezes estão sujeitas a um grande nível de stress, um grande nível de exigência para lidar com situações de stress, de crises dos seus filhos. Tem a ver com um sistema de saúde que nem sempre é fácil, um sistema de educação que não está preparado para receber os seus filhos, e elas passam a tentar gerir, muitas das vezes estas mães são sozinhas, criam estas crianças sozinhas, então elas passam neste meio, neste mundo de sobrevivência, ok? Tu és psicóloga já há alguns anos, com muita experiência, professora universitária. O que é que tu tens a dizer relativamente ao estado de saúde física, emocional e mental destas mães? Ariana, infelizmente, o estado de saúde é precário, de facto, por causa da ausência de acolhimento que começa no seio da família e depois ela se espalha para a sociedade. Ou seja, a sociedade olha para esta questão, e vou falar da família, não é? Porque é o núcleo mais próximo. A família olha para esta questão como sendo uma vitimização, como se de alguma forma todas as mães fossem especiais. E eu sempre chamo a atenção a um ponto. Nós não chamamos as mães que cuidam de crianças com necessidades especiais de mães especiais, porque elas não têm necessidades especiais. Elas têm necessidades e problemas reais. Esta é a diferença. Os problemas e as necessidades, as limitações que elas têm, são reais, não são especiais. As pessoas, a colocarem numa qualificação de especiais, torna-as vítimas. Por isso é que muita gente olha para este assunto de uma forma, na verdade, com uma importância que este assunto, na verdade, não merece, não é? Acaba por não dar a importância que o assunto merece. Por quê? Porque qualifica estas mães como sendo especiais, como se o problema destas mães fosse, ou seja, problema não, a situação ou a condição destas mães fosse uma aberração, fosse alguma coisa que de alguma forma fosse criado por elas, inventado por elas, como se não fosse real. Então, esta forma como as famílias e a sociedade olha para estas mães condiciona-as na forma de resolução ou de melhor gestão desta situação e faz com que elas, na verdade, passem de cuidadoras a pessoas que necessitam de cuidados. Exatamente. Por causa desta exclusão que inicia na família, não é? E ela, na verdade, se estende para a sociedade. O tempo todo são olhados ou são olhadas tanto as mães como as crianças como pessoas que não fazem parte, não é? Do meio, que não deveriam fazer parte do meio. Então, com esta situação, estas mães sofrem. Elas não conseguem cumprir de forma funcional com o seu papel de cuidadoras destas crianças com necessidade diferente do padrão, porque elas adoecem nesse processo. Porque elas não conseguem, na verdade, elas acabam por ser únicas nesse processo. Elas não têm uma rede de apoio, não tem quem as apoia para. Então, elas não conseguem seguir em frente de forma funcional, elas ficam fragilizadas. Por isso é que muitas vezes até falar de autocuidado com estas mães é um pouco delicado e complicado, percebes, Ariana? Porque elas não têm acolhimento. Então, se elas não têm acolhimento, elas quase que não têm tempo de praticar autocuidado. É duro dizer isso porque cada um é responsável por si, obviamente. Mas o facto delas terem um fator de rejeição muito grande dificulta com que elas, na verdade, adquiram habilidades ou práticas de autocuidado,
para cuidarem melhor das suas crianças. Isto é real também, porque é muito bom nós fazermos uma palestra para estas mães e falarmos sobre a importância do autocuidado. Sim, é importante que elas cuidem para melhor cuidarem estas crianças. É importante que elas cuidem, obviamente, para que tenham uma vida saudável, a nível emocional e físico também. Mas existe esta dificuldade que é muito grande, que importa falarmos também, que é o acolhimento. Elas quase não têm acolhimento, que de alguma forma dá a oportunidade delas praticarem autocuidado. Então, esse fator acolhimento, ele deve anteceder o autocuidado, porque ele vai garantir que o autocuidado, de alguma forma, seja real, seja possível de fazer, percebes? Então, o acolhimento por parte da família, a família precisa compreender a importância de acolher esta mãe, não porque ela é especial ou frágil, mas porque ela tem uma situação real. É real. É real que uma criança que nasce com necessidades que não é o padrão, não é? Ela vai demandar mais cuidado da própria mãe. Porque, claro, pronto, ela nasce, ela tem um pai e uma mãe, mas nós sabemos que uma realidade, de forma transversal, a mãe ela acaba por abdicar mais do que o pai. E estou a falar no campo geral, não exceção. Então, é muito difícil, porque eu já tive com algumas mães, e é muito difícil falar com elas sobre autocuidado, Ariana, sem proporcionar um ambiente de acolhimento para elas. Elas, na verdade, acabam por construir uma barreira muito grande em absorver esse conteúdo de autocuidado quando você não oferece acolhimento. E é isso que nós estamos a fazer. Pois é isso que é importante. Para conseguirmos falar de autocuidado, temos que falar antes sobre a importância de acolher estas mães, sobre a importância de acolher estas mães que cuidam. Olha, isso agora ainda para coisa, é um facto real. Nós vimos agora nesta preparação para este retiro, porque inicialmente a ideia era que fosse um retiro de 2 dias, que foi impossível, porque elas não conseguiam ter uma estrutura organizacional em casa que pudesse acolher, alguém que pudesse estar com os filhos dela. Então, cada minuto que elas não estão presentes é um stress, é uma preocupação. Não é? Então, deixar, por exemplo, um filho que está a atravessar uma crise, ou um filho que pode a qualquer momento ter uma crise, não é fácil para elas. Então, foi incrível, e é incrível ainda neste processo, que eu vejo que muitas delas, apesar de acharem o programa fascinante, não conseguem de maneira nenhuma deixar um pouco, não conseguem, ou não têm ninguém que possa olhar para os seus filhos, não têm um familiar que elas possam confiar, elas estão como que desamparadas, elas, a Deus e os filhos, não é? E então não é nada fácil. Nós estamos a tentar conversar com elas para que elas possam pelo menos se permitir um dia, nem que seja um dia, uma vez por trimestre, deixa-me dizer assim, para elas poderem parar e olhar também para elas, cuidar delas, estar um momento com elas. E muitas das coisas que estamos a ver neste programa é elas conseguirem fazer um detox dos afazeres delas e conseguirem chegar a um nível, a um ponto de imersão, de conseguirem olhar para dentro e conseguirem ver aquela mulher que elas são e que por causa de darem as atenções que os filhos precisam, elas abdicarem-se delas próprias, abdicarem da sua identidade, de se oferecerem de um amor incondicional, de deixarem de se cuidar para dar a atenção que elas acham que devem dar aos filhos. Então, elas preferem não se cuidar e saber que qualquer coisa que possam fazer, que os beneficiários serão os filhos. Em Grácia, como é que nós podemos trabalhar com estas mães para que elas percebam a importância que é elas primeiro cuidarem delas, da saúde mental, emocional, espiritual delas? Como é que nós trabalhamos com estas mulheres para que elas entendam isso, que elas têm direito, que não é pecado elas cuidarem de si pelo menos um dia? Exatamente. Na verdade, é fazer com que elas compreendam que o autocuidado é um ato de amor próprio e não um ato de egoísmo.
É difícil por causa da condição, mas é possível. É claro que nós precisamos trazer estas pessoas, estas crianças, que são as suas vidas, não? São os maiores amores das suas vidas. Então, precisamos levá-las a um entendimento a nível de orientação e informação, que para que elas continuem a cuidar destas crianças, para que elas continuem a cuidar dos seus amores, elas precisam estar cuidadas. Do contrário, elas não vão conseguir dar o suporte ideal para estas crianças. Na verdade, por esta via, em forma de comunicação, em forma de orientação, comunicação assertiva, nós conseguimos sensibilizar essas mães e fazer então com que elas percebam a importância de se cuidar. E que fazendo isso, elas na verdade vão estar melhor preparadas para acautelar as suas crianças. É difícil esta compreensão? Sim, tem uma pergunta, não? Não estava a ver aqui o comentário da Laura Costa, que diz é extremamente, deixa-me ver, é extremamente importante as mulheres aceitarem que o autocuidado é um ato de valorização pessoal. Sim, sim. Como amar as nossas crianças se não cuidamos? Exatamente. É uma forma de chegarmos, é uma forma de sensibilizarmos estas mães. Primeiro, mostrar a elas que nós as compreendemos, que nós as vemos e falar da importância de se cuidarem para continuarem de forma funcional a cuidar das suas crianças. Do contrário, se elas não praticarem autocuidado, se elas não tiverem este hábito de valorizar-se, valorização pessoal, como disse a Laura, dificilmente vão conseguir continuar um cuidado funcional para com as suas crianças. Porque o objetivo destas mães, na verdade, é tornar as suas crianças, os seus filhos, o mais independente possível para que eles futuramente consigam andar, não é? Com as próprias pernas. Então, para que elas consigam fazer isso da melhor forma possível, importa que elas se cuidem. É claro que existe... Sim, eu tenho aqui... Vamos. Aqui o Fernando também diz, para Angola, acredito que mães que entram nesta situação, que encontram nesta situação, também precisam de um acompanhamento de um psicólogo ou de uma psicóloga. Sim, e esta... Estou de acordo. Claramente, e na verdade este acompanhamento ele faz parte do processo de acolhimento. O que a Plena Angola está a fazer em parceria com a USAI, na verdade, faz parte deste acolhimento, onde esta mãe poderá encontrar um profissional especializado para a orientar da melhor maneira possível, em como ela pode muito bem se cuidar para conseguir cuidar melhor da sua criança, do seu filho, que tem uma necessidade especial ou diferente do padrão. Eu gosto muito de dizer uma necessidade diferente do padrão, porque às vezes as terminologias elas fazem com que as pessoas olhem para esta situação como uma situação de pessoas que se vitimizam, não é? Porque nós somos padrão e estamos acostumados sempre com o padrão. Então, eu olho para estas crianças com necessidades diferentes do padrão e que precisam e merecem ser olhadas como diferente do padrão. Inclusive as mães que cuidam destas crianças. Olha, num dos posts que eu pus aí no Instagram, eu falo sobre a exaustão que as mães têm, exaustão mental, física, emocional. E uma das coisas, um dos documentários que eu estive também a ver é o facto de mães e cuidadoras de crianças especiais acabarem por falecer, por morrerem mais cedo, prematuramente, do que mães que não têm esse nível de stress. Sim. Obviamente, a demanda, como nós dissemos no início, a demanda de cuidados para uma criança com necessidades especiais é maior, não é? Então, ela sendo maior, ela vai demandar uma gestão emocional, na verdade, bem mais alta do que o padrão. E a ausência do autocuidado, ele vai, na verdade, propiciar o desenvolvimento destes sinais e destes sintomas, como exaustão, irritabilidade, não é?
sono reduzido, stress e muitas vezes depressão. Por isso é que, por norma, estas mães acabam muitas vezes por, na verdade, desistir, sucumbir muito mais cedo do que o padrão normal. Então, é outro fator, na verdade, a abordar quando falamos da importância sobre o autocuidado destas mães. Importa dizer que se eu quero cuidar do meu filho e quero garantir que ele na vida adulta consiga andar, eu tenho que garantir que eu consigo ficar mais tempo para cuidar dele, de forma saudável. Então é bom que elas saibam que existe esta relação no processo de autocuidado. Temos que trazer o benefício do autocuidado e que esse benefício reflita então no filho que ela tanto ama, para que ela consiga compreender a importância de se cuidar. Porque eu sei que uma mãe com um filho que necessita destes cuidados especiais, ela muitas vezes acaba por anular toda a sua vida apenas para cuidar do seu filho. Mas o que muitas vezes ela não compreende é que ao fazer isso, ela poderá não ter, na verdade, o tempo que devia para cuidar e orientar da melhor maneira o seu filho. Daí a importância, então, o benefício, os benefícios do autocuidado, desta mãe praticar o autocuidado nas várias vertentes que existem. Tem mais uma Olha, pergunta? mas diz-me uma coisa, por exemplo, um dos grandes problemas que estas mães enfrentam é, por exemplo, o sistema de saúde e o sistema de educação. Vamos começar aqui, por exemplo, pelo sistema de educação aqui em Angola, relativamente a crianças, por exemplo, com autismo. Como é que tu vês? Tu achas que já começam a haver ou há alguma preocupação das escolas relativamente a estas crianças ou não? Ariana, na minha ótica, eu sei que eventualmente alguém vai dizer: olha, mas tem uma escola, tenho, mas o número é tão reduzido, mas tão reduzido, e as práticas são feitas sempre de uma forma tão hostil, que o termo é este mesmo, que eu não sei se consigo chamar isso de avanço, não é? Porque é Uhum. sempre com um senão. Olha, nós só recebemos dois. Olha, nós só recebemos três. Olha, precisa, ou seja, o tempo todo condicionam os pais a, no fundo, na verdade é um falso, é uma falsa inclusão, eu chamo isso, principalmente no nosso contexto. O que acontece é que exige-se demais aos pais de crianças com necessidades especiais, em termos de educação, parece que eles têm que ser super pais, super mães, têm que sempre cautelar a 100% a sua criança mesmo não estando no local em que ela está inserida, como uma escola ou uma creche, parece que a mãe tem que ter olhos lá. Parece que a mãe tem que estar com a alma lá presente. Ou seja, o tempo todo. Qualquer coisa que esta criança fizer é sempre super, ultra, mega maximizado. Então eu não chamo isso de inclusão. Na verdade, isso não é inclusão para mim. Sim, existem uma, duas escolas, sim. Mas o processo tem tantas limitações, Ariana, que eu não consigo chamar isso de inclusão por causa das Olha, mas limitações. diz-me uma coisa, só aqui para coisa, por exemplo, tu és professora universitária, vocês levam em conta no vosso sistema de ensino, e isto na área da preparação de, sei lá, de professores, de pessoas que lidam com outros seres humanos, estas questões. O que é preciso mais, por exemplo, nas escolas? O que é que falta mais nas escolas para haver esta abertura? Como é que Será que aqui em Angola existem formações especializadas, por exemplo, para crianças que têm autismo? Como é que isso funciona aqui no sistema de ensino para professores e cuidadores? Ariana, isto é engraçado e triste ao mesmo tempo, não é? Eu acredito que exista uma regulamentação, que esteja Yeah. regulamentado, que esteja em papéis. Na prática, não é funcional. É só olharmos para um número elevado, de instituições de ensino que não têm um gabinete de psicologia. É só olharmos para isso. É claro, nós vamos andar em 10 escolas e não tem um departamento de psicologia, não tem um gabinete de psicologia. E quando tem, na verdade, não é de facto exercido as funções do psicólogo como deve ser, como avaliações, acompanhamentos,
Na verdade, ou seja, já quase não existe departamentos de psicologia dentro das instituições de ensino. E quando existe, as suas funções, elas não são as funções certas para o departamento. Então, quais são as funções? Que funções é que eles exercem? Na verdade, dependendo do nível acadêmico, temos a função de orientação, temos a função de acompanhamento, que é para que a gente perceba e de alguma forma consiga identificar com os vários especialistas que existem na área quais são as necessidades de cada estudante, de cada aluno. Porque sabemos que o ser humano é individual, não é? Existem algumas necessidades que elas podem ser abraçadas de forma transversal, mas algumas são bem específicas. E se não são tomadas as devidas atenções ou precauções, este aluno com uma necessidade específica é automaticamente prejudicado, porque ele é olhado de uma forma geral. Na verdade, o processo do sistema de ensino acaba por olhar todos os alunos como igual, como iguais, de forma geral. Não há uma diferenciação. Exatamente. Mas olha, deixa-nos aqui ser aqui um bocado, aqui ainda espicaçar aqui um bocadinho relativamente à educação e preparação dos psicólogos. Um psicólogo que acabou de formar-se há um ano, 2 anos, ele está preparado para lidar com estas situações, não só com o caso, por exemplo, do caso de uma criança que tenha uma necessidade especial, mas também os seus cuidadores e educadores. Honestamente. Honestamente, Ariana, se ele tiver feito um bom estágio, sim. O que é raro. O que significa um bom estágio? O que é raro. Normalmente, nós no final, ou seja, nem é mais para o final. Normalmente, aí no processo, no meio, não é, da formação, deverá ter dado estudantes uma sequência de aulas práticas, onde este aluno entra em contato com a realidade, principalmente do país. Porque o que acontece? Nós, infelizmente, não temos muita literatura do país, não é? E, em função disso, temos muito contato com literaturas de fora, com outras realidades, porque elas trazem outras realidades. Então, muitas vezes, o que dificulta a atuação após terminar a faculdade é que estes profissionais, Ariana, eles não têm noção da nossa realidade, porque eles não tiveram contato com a nossa realidade. Então, imagina alguém que não tem noção da nossa realidade orientar uma mãe cuidadora. Não tem noção, não teve contato, não teve prática para isso. Na verdade, o que condiciona não é ele ser um recém-licenciado, é como ele foi formado. Isso é que condiciona. Não é sobre acabar de terminar, porque nós acabamos de terminar e, obviamente, não temos a experiência de alguém que trabalha há 20 anos. Mas como nós somos formados, vai determinar a nossa prática, a nossa atuação. E esta é a debilidade que nós encontramos no nosso sistema de ensino. Para todas as áreas, não só para a psicologia. Ok. Mas no caso, por exemplo, de estudantes que acabaram as suas licenciaturas, onde é que eles vão ter contacto? O que é que lhes dá essas oportunidades de eles poderem ganhar experiência dentro destas áreas? Porque, por exemplo, o autismo. Em que ano da faculdade é que se fala sobre o autismo, é que se estuda o autismo, é que se aprende a diagnosticar o autismo, por exemplo? Na verdade, Ariana, no nosso país, nós não temos, para a área de autismo, para a área de autismo, nós não temos nenhuma instituição de ensino que tenha uma formação credenciada, ou seja, para crianças ou pessoas com autismo. A maior parte dos profissionais que hoje trabalham com autismo aqui no nosso país ou são estrangeiros ou então angolanos que fizeram formação no estrangeiro. Nós não temos ainda esta área do autismo desenvolvida aqui no nosso país. Então, muitas vezes, e é algo, Ariana, que eu tenho constatado tanto, infelizmente, muitas vezes os nossos profissionais, eles se formam aqui, não há nenhum problema em se formar aqui, eu formei-me aqui também. Eles se formam aqui, aí depois eles fazem uns cursos online sobre, e eles acham que podem lidar
com esta situação, com esta demanda, o que acaba muitas vezes por, ao invés de auxiliar, dificultar mais o processo desta criança. E isso tem sido uma prática muito comum aqui no nosso país, entre nós profissionais. E isto eu tenho certeza absoluta. Eu já estive com vários profissionais que trabalham com crianças com autismo, que eu sei que não têm formação adequada para lidar com esta demanda. Mas acontece. Então, quer Infelizmente. dizer, se eu nasço em Angola e sou autista, Nós tenho um temos, problema para a minha encarnação ou inteira. seja, a dificuldade que vai encontrar muitas vezes vai ser em como custear, porque como temos profissionais, ou seja, os bons profissionais, eles são em número reduzidos, então o custo é elevado. Então, uma das maiores dificuldades, na verdade, é ter acesso a estes profissionais com competência para lidar com esta demanda. Porque depois temos outras ofertas que não são boas, mas elas existem. Ou seja, dá sim para ter uma orientação adequada, mas infelizmente o custo é elevado, porque nós temos algumas clínicas com alguns profissionais, de facto, que têm feito um bom trabalho, mas infelizmente temos muitos profissionais que têm feito um mau trabalho. Ok, então, espera, em Grácia, só para aqui para ver aqui uma coisa. Então, imagina tu, se os próprios psicólogos, não é? Que é pressuposto serem eles a darem este apoio a estas crianças, muitos deles não estão preparados, não é? O que dizer dos professores que dão aulas e que também não foram preparados para lidar com estes casos? O que dizer sobre as pessoas que fazem, que estão nas várias áreas, nas creches, sei lá, no ensino primário, no ensino secundário, né? Como é que, como é, como é que isto acontece? O que é que acontece com estas pessoas, com estes seres que nascem com necessidades especiais? Ariane, infelizmente isso é um problema de conjuntura, percebes? Isto é um problema que vai demorar ainda um pouco para se resolver, porque envolvem outras questões de base que precisavam ser acauteladas para que nós não tivéssemos neste ponto. Muitas questões de base que deveriam ser acauteladas, dentre elas fiscalização, melhores formações e por aí fora. Ou seja, como estas questões não são acauteladas na base, então nós temos no topo muita disfuncionalidade. E isto não é apresentado apenas para a área de psicologia. Temos muitas áreas que padecem do mesmo problema. Por isso é que nós temos, na verdade, a narrativa de que a nossa educação, perdão, o nosso ensino apresenta muitas debilidades. Isso por quê? Porque existem muitas questões de base que não foram acauteladas. E isso remete-nos a esta situação. Isto é, para as crianças com necessidades especiais, mas também para outros contextos. Isto é um problema de conjuntura. Precisa-se melhorar isso? Precisa-se, urgentemente, porque na verdade tem-se formado uma bola de neve que está cada vez maior, mas isso afetando vários aspectos, em todas as áreas, assim posso dizer. É um problema que, na verdade, hoje eu considero que é de difícil resolução, mas não de impossível. Na medida em que cada um vai fazendo do jeito certo, na medida que cada um vai sabendo qual é a sua função, qual é o seu papel, onde é que pode atuar, como é que pode atuar, sim, vamos então daí descobrindo ou começar a enxergar algumas melhorias no processo. Mas esse processo é lento, porque a conjuntura, ela, na verdade, vai forçar algumas pessoas, elas acabam por justificar as suas ações em função da conjuntura. Então é um problema que precisa se resolver na base. Se não resolvermos isso na base, Ariana, vai continuar a ser um problema muito grande para nós, para as nossas Olha, crianças e não só, tenho para aqui, adultos também. tenho aqui a irmã Linda que diz que as crianças são abusadas fisicamente e psicologicamente. E depois tenho aqui também outra, a Winnie, que diz que os nossos profissionais precisam de melhorar, sim, e muito. Depois tenho aqui mais uma outra reação do Fernando. Será que temos
rede de apoio, terapia em grupo ou grupo de apoio específico voltado para as mães com filhos com o TEA, oferecerá acolhimento, buscar um suporte dentro do processo de psicoterapia. Essa é uma boa questão, Fernando, e é por isso que a Prana Angola pegou a sua cota-parte de responsabilidade e está a trabalhar neste momento com a Associação OSAIN, que talvez ainda não é muito conhecida por vocês, mas visitem o website e o Instagram da OSAIN, OFA com TIL-I, OSAIN, e a OSAIN está precisamente na defesa dos interesses das pessoas com problemas no Fórum da Saúde Mental, mas também precisamente dar o apoio, o suporte necessário. Só que é assim, Grácia, não se podem fazer omeletes sem ovos e se o sistema não funciona. Tu tens alguma ideia de quantas pessoas, quantas crianças ou quantas famílias é que têm que lidar com este problema do autismo e outros problemas do Fórum da Saúde Mental? Tens alguns números que acompanhem que possam nos dar uma ideia? Ariana, outra coisa que dificulta com que a gente tenha noção dos números é, de facto, a falta de informação. Pois não há informações sobre isso. Para ter uma ideia, nós temos um único hospital psiquiátrico no país, não é? Para atender a todo mundo. Na verdade, o sistema, para além dele não dar resposta, não suporta também. Na verdade, precisa-se formar as pessoas para cautelarem esta situação. Eu sei que são muitos, Ariana, são muitos. Só que nós, na verdade, a sociedade aprendeu a dar várias denominações a estas crianças, a estas mães, e não as denominações reais, percebes? Cada um tem uma denominação, os que se vitimizam, depois temos a questão das culturas, a questão cultural, perdão, que depois essa questão também é tratada de outro fórum, que são problemas espirituais, problemas de família, ou seja, o assunto não é tratado como se deve. Não é dada a devida atenção ao assunto. Então não sabe números, não sabe. Sabe-se que há muitos, mas números exatos não sabe. Por quê? Porque existe Sim, desculpa, não estava-me a lembrar do trabalho da OSAN e eu estava aqui a ter a lista de detalhes lá que diz a Associação OSAN tem apostado na capacitação de nova geração dos profissionais no ramo da saúde mental, mas eu sei também que a OSAN estava a fazer um esforço no sentido de fazer um levantamento nos vários bairros e tentar contactar essas famílias para poder precisamente fazer uma estatística, termos uma ideia, um registro de onde é que estas famílias estão em Angola, em Luanda, nomeadamente, para que haja documentação, para que haja dados concretos relativamente à real situação das famílias com filhos, com crianças, com parentes, com necessidades especiais. E eu aqui aproveito já também para todos aqueles que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir ainda, que se aproximem também da OSAN, que vão lá, que preencham, que digam estou aqui, estamos a precisar de ajuda, estamos a precisar e ver até que ponto é que podem ser ajudados, porque quantas mais pessoas e quanto mais os familiares, as mães se organizarem, não é? Tem mais peso. A Associação OSAN poderia ter aqui também um representante a nível de mudanças de políticas da saúde mental, mas só que é necessário que as mães, os pais, os educadores saiam da caixa, como se costuma dizer, não tenham vergonha do facto de terem uma criança especial, não é? E que possam dizer, eu estou aqui e preciso de ajuda. Tu vês que as pessoas têm dificuldades em pedir ajuda em Grácia, ou não? Muito, por isso é que muitas famílias, quando um filho diz em casa, eu vou fazer psicologia, o pai ou a mãe olha para ele e diz, não vais ter emprego, não vais comer, vais viver de nada, justamente por causa da dificuldade, não é?
isso também tem a questão do que é cultural, não é? Porque nós ainda não compreendemos o verdadeiro, a verdadeira essência da psicologia. Na verdade, quais são, na verdade, os impactos desta ciência, os impactos da prática, do autocuidado na vida das pessoas. Então, é tratado sempre, e durante muito tempo, ela foi denominada no nosso contexto, no nosso país, como a ciência dos malucos, não é? Associavam alguma coisa que era disfuncional, incapacidade, fraqueza, ou seja, quem procura um profissional de psicologia é fraco. Quem procura um profissional de psicologia é aquele que não consegue lidar com os seus problemas, então é fraco. E ninguém quer ser fraco, percebes, Ariana? Ninguém quer ser chamado de fraco. Hoje, eu já consigo ver alguns passos desta ciência aqui dentro. Hoje as pessoas conseguem falar de psicologia sem vergonha, sem acharem-se fracos. Conseguem compreender que quem identifica os seus limites, na verdade, acaba por ser muito mais forte daquele que esconde e não busca por ajuda. Porque quando nós identificamos os nossos limites, nós buscamos solução para resolver o problema. Então, nós, na verdade, temos um crescimento, um desenvolvimento a nível pessoal. Então, hoje, ainda há pouco, mas começamos já a andar aqui no nosso país em relação aos benefícios das terapias, os benefícios das consultas e avaliações psicológicas. Ainda há muito trabalho para frente, ainda há muito que se fazer, mas já começamos a ter uma mudança de mentalidade em relação a esta ciência que é tão importante para a vida dos seres humanos como um todo. Eu estava aqui a ver também, está aqui a Sinut, que diz que meios financeiros, ajuda médica e medicamentos deixa a desejar face à grande demanda de casos especiais. Obrigada pela partilha. Estou a ver aqui a doutora Lúcia também a dar a resposta. Sim, a Sinut, por estas lacunas serem óbvias no setor público, o setor social faz um esforço para preencher estas lacunas, daí a necessidade de se prestar atenção ao trabalho desenvolvido pela OSAIN. Tem aqui mais também um comentário da Ermelinda que diz que muitas famílias associam casos especiais com feitiçaria, há necessidade de desmistificar esse conceito ao pensamento. E tem aqui o Fernando que volta a dizer que tem muitas famílias neste estado em Angola. E eu aproveito aqui também, em Grácia, para falar do trabalho que nós temos estado a desenvolver aqui na Angola. E nós temos, já não digo diariamente, mas semanalmente, casos desses de pessoas que estão na psiquiatria, pessoas que estão na psicologia, que ainda assim procuram também um reforço com as terapias alternativas na Paranangola. E é por isso é que nós investimos em dois aspectos importantes aqui na Paranangola. Um é no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, no despertar da consciência, das pessoas entenderem que nós somos mais do que uma dimensão física, nós somos mais do que o nosso físico, nós temos uma dimensão mental, nós temos uma dimensão emocional e nós temos uma dimensão espiritual. E para nós podermos estar bem, cuidarmos de nós, do nosso bem-estar, nós temos que estar bem nestas 4 dimensões, ok? É por isso é que neste programa que nós vamos aqui organizar no sábado, dia 1 de julho, e as pessoas podem visitar o nosso website, www.pranangola.com, para se inscreverem, mães e cuidadoras. Aí vamos começar por estes, porque também existem pais que também querem participar e são eles que cuidam desses filhos. Mas dizer que quando nós estamos equilibrados, quando nós estamos bem, a vida fica mais leve. Os problemas não desaparecem, mas a forma, a capacidade que nós desenvolvemos de lidar com esses problemas aumenta. Então, é por isso é que nós, por exemplo, no sábado, nós vamos ter um dia inteiro com as mães e a Ingrácia e a doutora Ingrácia e a doutora Etelvina são convidadas, estão associadas ao SAIN e são convidadas especiais da Paranangola e nesta parceria. Eu fico muito feliz que elas venham dar este contributo.
é importante, e neste caso nós criamos um programa em que temos o lado científico, o lado psicológico, não é? Temos a doutora Patrícia como sénior já, com anos de experiência, que vai dar este suporte. Temos a informação relativamente ao trabalho que a OSAIM faz, mas também temos a parte terapêutica da Prana Angola, e eu aproveito para falar um pouco do que é que vai acontecer. Nós temos um dia apenas de retiro, normalmente 2, mas por causa das mães não conseguirem, não terem esse amparo, acolhimento de ninguém, nem de vizinhos, nem de familiares, não têm com quem deixar essas crianças, e é um constante stress e preocupação. Mas mesmo assim, ainda algumas estão, de uma forma corajosas, vão participar neste retiro, que começa às 8 da manhã até às 17 da tarde. E neste dia, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma imersão, vamos tentar fazer com que estas mães deixem todos os seus afazeres e olhem para si, para dentro de si, e entendam o que é que estão a sentir, o que é que estão a passar, como é que está a sua saúde física, o que é que elas podem fazer para estarem mais equilibrados em termos de alimentação, não é? A parte física. Mas também nós vamos trabalhar a nível mental. Deixar a culpa, deixar ir a culpa, o desapego, o excesso de responsabilidade. Não estamos a dizer que as pessoas têm que ser egoístas e que têm que abandonar os seus filhos, não é nada disso, mas é elas terem um bocadinho de amor, um bocadinho de autovalorização para poderem ter força, para poderem continuar nesta jornada. E se elas tirarem de 31 dias, de 30 dias no mês, se tirarem pelo menos um dia, umas horas, porque um dia tem 24 horas, mas se elas tirarem 7, 8 horas para poderem cuidar do seu estado mental, estarem bem, saberem que elas fazem o melhor que elas podem, que elas são excelentes mães, não é? E que estão a fazer tudo aquilo que elas podem. E por isso é que nós estamos aqui do outro lado como profissionais para acolhê-las, para ampará-las, para abraçá-las, para dizer que nós lhes estamos a ver, como tu disseste muito bem, eu te vejo, eu te respeito, eu te admiro e eu estou aqui com algumas ferramentas que te podem ajudar a aliviar o sofrimento, a aliviar esta cruz que cada uma destas mães levam, não é? Então nós vamos ver aspectos mentais, vamos nos reprogramar para podermos ter uma vida mais leve, ok? A vida já é difícil, as circunstâncias já foram difíceis, já tivemos a ver aqui uma série de problemas que as mães enfrentam diariamente, mas o que nós vamos ver é como é que nós podemos ajudar mais em termos institucionais, não é? E temos aí a OSAIM que está a apoiar a nível psicossocial, a nível psicológico, a nível de informação, a nível de palestras, a nível de fóruns científicos, uma série de coisas. Por outro lado está uma organização tal como a Prana Angola, cuida, que organiza retiros, que dá formações, que cuida mesmo em termos palpáveis, físicos, que leva também as pessoas a entenderem um pouco o lado, como lidar isso, mas de uma perspectiva se calhar mais espiritual, não é? Nós estamos só aqui de passagem, somos temporariamente humanos, e quando às vezes uma criança nasce na nossa família, do nosso ventre, não é? E ela tem uma necessidade especial, nós tentarmos ver isso também como uma bênção. Porquê? Porque é uma oportunidade de nós desenvolvermos, crescermos espiritualmente. A quantidade de coisas que nós temos que aprender como mães quando nós temos uma criança especial. A resiliência, a paciência, o amor incondicional, aceitarmos o outro tal e qual como ele é. Mas também termos a capacidade de defender os interesses daquela criança que depende de nós. Não é? São uma série de habilidades que nós temos que cultivar em nós, porque não é só dar de comer e mandar para a escola e já vimos como é que o sistema funciona. Não, nós temos a capacidade de sabermos ouvir os nossos filhos, de podermos saber lidar com as crises deles, de conseguirmos saber lidar com a nossa irritação, com a nossa falta de paciência, porque somos humanos, é normal não termos essa paciência, estarmos esgotados, o esgotamento físico, mental, emocional, que muitas das vezes faz com que nós não tenhamos a paciência. E quando nós paramos umas horas para cuidarmos de nós alimentamos essa força, essa coragem para continuarmos nessa jornada e a nossa vida fica mais leve. Os problemas
continuam lá, mas a nossa capacidade de lidar com os problemas, ela melhora. E é por isso é que nós estamos a criar este programa de apoio, de acolhimento para você, mãe, que está-nos a ouvir, para que nos vai ainda ouvir, para você que tem um familiar, um parente que está nesta situação, dê-lhe essa oportunidade em vir para este programa de parceria que a Pernambuco está a fazer com o SAI. Nós vamos dar o nosso melhor para acolhermos estas mães, para lhes dar muita força para que elas possam continuar. Nós vamos trabalhar nesta parceria, vamos trabalhar de uma forma regular. Queremos, se possível, oferecer este tipo de apoio mensalmente, mas ao FAIN tem uma equipa de profissionais que está lá à disposição para acolher, para orientar, não é? Saibam, informem-se mais, visitem o website, visitem também a Coisa para Angola. Autoconhecimento é extremamente importante, saberem mais sobre todo o poder que nós temos dentro de nós. Deus nos deu muitas das coisas, muitos problemas para resolver. Ele também sabe que nós somos capazes, não é? Desenvolvermos a nossa espiritualidade também é extremamente importante, estarmos alinhados, conectados com a nossa melhor versão, com a nossa espiritualidade, com o Criador, ajuda nesta jornada, nesta travessia do deserto. E nós estamos aqui consigo, nós estamos aqui para lhe apoiar. Ingrácia, eu queria te pedir, passou uma hora, e eu queria te pedir que tu deixasses aqui como psicóloga, como psicóloga da saúde. Eu sei que também tens o teu consultório, não é? Que as pessoas também podem te procurar, visitar. O que é que nos deixa aqui? Onde é que as pessoas te podem encontrar? Estas mães que precisam de ajuda podem te encontrar aonde? Sem ser na Associação OSAI? Sim, eu quero rapidinho, também no final eu sei, mas eu quero dizer mais uma vez para estas mães, talvez algumas tenham entrado apenas agora, não é? Não existem números, e quando digo não existem números aqui no nosso país, é porque as estatísticas não são reais, não é? Os números são muito mais elevados do que aqueles que são apresentados, e eu sei que também há deficiência, a dificuldade que o sistema tem em responder isso, faz com que estas mães sintam-se mais desamparadas ainda. Então, eu quero dizer a todas essas mães que vocês não estão sós, não se sintam desamparadas, não precisam continuar a caminhar sozinhas. E esta é uma atividade, na verdade, este é um processo, uma atividade que não vai se dar num único dia. É um processo que deverá ser contínuo e vai ser contínuo. Nós vamos continuar a ser acolhimento. Não é? Vocês podem, as pessoas que não tiverem condições financeiras, elas não precisam desistir. Tem a Associação OSAI. Sim, eu atendo na Associação OSAI de forma gratuita. Atendo no consultório Laços, que está situado em Talatona, mas existe um custo. Mas ainda assim também tenho um dia disponível para atendimento para estas mães e outras pessoas que precisam de algum aconselhamento ou de alguma orientação a nível psicológico. O que eu quero é que vocês saibam que não estão sozinhas, que têm acolhimento, que há uma luz no fundo do túnel, que importa que vocês se cuidem para que continuem a cuidar das vossas crianças, para que continuem, na verdade, com esperança e força para que as vossas crianças tenham, então, o encaminhamento que vocês tanto desejam como mães. Então, não desistam, procurem por nós, procurem por soluções, porque há soluções. E como a Ariana disse muito bem, existem questões de propósito por trás disso. Então, não se sintam que de alguma forma foram injustiçadas pela vida por ter uma criança com necessidade especial. Então, aproveitem, na verdade, esta situação para crescerem e desenvolverem como pessoas, né? E nós estamos aqui. E como nós, entrou uma chamada e falhou um bocado. Eu estava a dizer que como nós, eu sei que existem outros profissionais que também têm trabalhado nesse sentido e que também estão, na verdade, a fazer um bom trabalho no sentido de acolher estas mães, e não só estas mães, pessoas que precisam de orientação, apoio a nível psicológico. Ariana, mais uma vez, muito obrigada. Eu gosto muito disso, gosto muito de fazer o que eu faço.
Gosto muito de interagir e eu já te disse. Então, estar aqui nessa uma horita, poder partilhar e poder ser impactada também do outro lado é muito, muito, muito gratificante para mim. Muito obrigada, Ariana. Eu é que agradeço de todo o coração. Muito obrigada por teres aceito este convite. Nós, sábado, vamos estar juntas. Fica aqui a mensagem. Ainda temos espaço para mais mães. Inscrevam-se. Eu quero sugerir que nós façamos estes encontros mais vezes. Eu acho que é necessário. Então, eu ia sugerir que pelo menos uma vez por mês nós possamos estar aqui juntas e falar sobre estes aspectos que são tão importantes. E eu penso que podemos dar aqui um contributo, um modesto contributo. Não conseguimos mudar o sistema, mas talvez consigamos empoderar todas estas pessoas que estão a atravessar estes momentos difíceis. Muito obrigada de todo o coração. Doutora Lúcia também, muito obrigada pelo apoio e o excelente trabalho que tem estado a fazer na Associação Offline. A todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu já vi que a doutora Engrácia tem aqui uma lista de fãs. Sigam-nos. Visitem a nossa página também no Instagram da Prana.Angola, o nosso website www.pranaangola.com. Estamos juntos em coração e vemos-nos muito em breve. Okay? Engrácia, mais uma vez, obrigada. Namastê e até sábado. Beijão bem grande, até sábado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Adeus, adeus. Boa noite.